Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro num dia em que o assunto clima tem recebido um tratamento destacado por todos os veículos de comunicação aqui no Brasil e também fora do nosso país, embora estejamos também diante de situações muito graves acontecendo lá no Oriente Médio e também situações muito complicadas aqui no Brasil. O clima político para algumas figuras está insuportável, o calor para essas pessoas está cada vez mais sinalizando que dentro das penitenciárias, dentro de Bangu 8 ou dentro da Papuda, não deve estar muito confortável, né? Daí o desespero. Vou conversar aqui com vocês sobre algumas estratégias que a figura do ex-presidente da República está montando para tentar aliviar esse período na cadeia ou para tentar, de alguma maneira, né, escapar ou pelo menos ter uma solidariedade das pessoas quando isso acontecer. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, recomende, compartilhe e não esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Gente, ontem eu conversei com vocês sobre uma entrevista que a figura do ex-presidente da República, inelegível, concedeu para a Rádio Gaúcha. Ele não toca nesse assunto. Hoje, mais de um dia depois dessa entrevista, nenhum bolsonarista toca nessa entrevista e a defesa do Bolsonaro, a defesa jurídica, deve ter ficado destroçada. Os advogados, eu fico imaginando, cada um dando soco na mesa, todo mundo arrancando o cabelo, todo mundo pé da vida, tentando chegar até a figura do ex-presidente da República para falar: meu Deus, cale a boca, não fale nada, não dê entrevista, você está atrapalhando o nosso trabalho, assim vai ficar complicado. Porque, gente, quando alguém comete um crime, nós que estudamos o direito penal, né, o criminoso ele sempre tem a percepção, né, a perspectiva de que ele não será preso, que ele não será encontrado, que ele não será descoberto. Porque se ele tem a certeza absoluta que ele será preso, ele pensa duas vezes, né, se vai cometer o crime. Bom, cometeu o crime então porque ele tinha essa percepção. A segunda percepção é de que, uma vez preso, ele pode ter alguns argumentos ali para tentar ou minimizar o período dele na cadeia ou para tentar até uma absolvição, um golpe de sorte, um acaso qualquer, enfim. Muitos criminosos lidam com isso. E a figura do inelegível, ele está passando exatamente por esse procedimento. Por esse caminho, né? Ele está tentando, cada vez mais, mostrar para os futuros julgadores dos crimes que ele cometeu que ele é uma pessoa muito querida, que ele tem uma massa por trás e que as pessoas não aceitarão a sua prisão. Mas será? E aí ele fica postando, ele não postou a entrevista que ele deu lá na Rádio Gaúcha, mas ele postou a aglomeração, que foi convocada pelos seus aliados, do lado de fora, né? Um lugar onde ele foi. Então ele fica publicando isso aqui, aí coloca lá na avenida principal lá. Vocês podem ver, todo mundo ali, a aglomeração que está em volta, as pessoas estão de verde e amarelo. Bandeira do Brasil. Então, todo mundo foi convocado ali. Não é uma coisa espontânea, porque espontaneamente ele está tendo alguns probleminhas, né? Ele, normalmente, quando ele vai prestar depoimento numa delegacia de polícia, não vai ninguém, né? Engraçado, né? Ninguém convoca a figura os seus apoiadores para irem prestar solidariedade. E se convoca, as pessoas ficam meio ressabiadas, né? Porque bolsonarista raiz chegar perto de uma delegacia de polícia é um negócio complicado, sobretudo Polícia Federal, né? E ontem o inelegível, na entrevista, que ele não quer que ninguém assista, que eu vou colocar mais um trecho aqui para vocês verem, ele usou um argumento, né, de que não existe uma lei que diga que ele cometeu o roubo do Rolex. Ele se apropriou de algo que não lhe pertencia. E para isso ele invocou uma espécie de suposta autorização. Só que ele mentiu quando ele leu a lei, eu disse para vocês aqui, né, uma lei 8.394, que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais
privados dos presidentes da República e da outras providências. Porque essa lei foi editada em função de diplomas que o presidente possa receber, condecorações, enfim. Isso seria um agraciamento pessoal. Então, uma coisa que tem, de repente, para um presidente da República, né, um valor muito afetivo, não teria por que ele ser desprendido do patrimônio pessoal do presidente da República para ficar no museu, assim, exceto se o próprio presidente da República quisesse. Então, a lei teve esse espírito. Essa lei não teve nenhuma percepção, nenhuma indicação de que presentes valiosos dados à presidência da República, ao chefe de Estado, pudessem ser incorporados a seu patrimônio pessoal. Porque senão, gente, aí cabe tudo, né? Por que não um avião, um jatinho? Por que não uma lancha? Por que não uma ilha? Por que não... Enfim, aí cabe tudo, né? Então, a lei não pode ser utilizada de uma forma absolutamente inescrupulosa para se tentar uma defesa. Ou seja, essa lei para a defesa do Bolsonaro, ela é absolutamente imprestável. Aqui no texto, aqui no artigo 2º que ele indicou ontem, né? O artigo 2º diz o seguinte, né? E ele disse lá para o jornalista, ele encaixou a palavra joia nisso, né? Ele colocou lá. O texto está escrito: os documentos que constituem o acervo presidencial privado são, na sua origem, de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação ou venda. E o Bolsonaro incluiu na hora que ele falou, né? Os documentos que constituem o acervo presidencial, ou seja, joias, ele mandou a joia no meio. Só que não vai dar, né? E em função disso, a gente vê hoje nos jornais, tem uma notícia aqui no Globo, que não tratou especificamente dessa entrevista, né? Mas ela falou uma coisa aqui muito curiosa, que eu vou comentar aqui com vocês. Está dando para ver aqui o título? Bom, o que diz aí o título? Bolsonaro cita Lula para dizer que há chance de voltar em 2026. Então ele acredita ainda, não só que não vai para a cadeia, pelo menos ele está dizendo isso, né? Como ainda vai ter condição de disputar eleições em 2026. Só tiver uma revolução aqui no nosso país, né? Mas esse período, essa quebra institucional que essa gente queria, essa oportunidade já passou, né? Agora, fora do poder, esse sonho vai ficar mais complicado essa gente. Vai acabar remetendo mais pessoas para a Papuda ou para a colmeia. Que tentem mais uma aventura, né? Que caminhem para a frente dos quartéis repletos de pneus e façam lá os seus movimentos para ver o que irá acontecer. Bom, aí a matéria diz aqui: hoje Bolsonaro não tem condenações, mas é alvo de uma série de investigações na Polícia Federal. Ainda de acordo com a colunista Bela Megali, ministros do STF avaliam que as chances de o ex-presidente escapar de uma punição são pequenas. É claro que os ministros, por uma questão de prudência máxima e correta, eles não vão dizer assim, Bolsonaro vai para a cadeia. Eu posso dizer que eu estou aqui com vocês, enfim, aliás, já tenho dito isso durante muito tempo. E outros colunistas também têm afirmado isso, e juristas também, é só a gente analisar. O que um ladrão fez, ele se apropriou de algo que não lhe pertencia, vendeu o produto do crime e agora não tem explicação. Foi descoberto, achou que não fosse ser descoberto, e aí a situação para ele não tem mais escapatória, gente. A questão toda é que nós temos aqui, enquanto pessoas que têm esse espaço que eu tenho aqui com vocês, nós temos que informar as pessoas o que é que está acontecendo e dizer que o ladrão, quando comete crime, é apanhado, é processado, há as provas, a lei diz que ele tem que ir para a cadeia, que isso deva ser cumprido aqui no nosso país. Bom, para vocês verem aqui um trecho aqui da alucinação desse mundo que essa figura proporciona. O jornalista ontem, como eu já disse para vocês, já elogiei bastante, né, meus colegas lá do Sul, eles assim, de uma maneira muito tranquila, né, eles jogam uma questão para a figura do inelegível e ele tenta explicar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas pervertendo completamente a realidade. Isso não vai ajudar ele também absolutamente nada. Isso aí só serve para reforçar as ideias que o mundo paralelo tem sobre tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas acompanhe aqui o que ele diz. Vamos lá.
que eu digo, né? O senhor concorda com essa narrativa de que eram pessoas de esquerda que batiram? Não, o senhor não concorda com essa narrativa? Não é. A pergunta foi, né? Quem eram as pessoas que estavam lá no dia 8 de janeiro, né? Aí o Bolsonaro está tentando convencer todo mundo que foi a esquerda que fez aquilo, tá? Então imagina você, meu amigo, você, eu, as pessoas que a gente conhece, nós que ajudamos a mudar o governo aqui no nosso país. Então, quando chegou em janeiro, você saiu da sua casa, pegou um ônibus e pensou, sabe de um negócio? Eu vou quebrar tudo lá no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, para botar a culpa no Bolsonaro. Vou botar uma roupa verde e amarela, vou gastar um dinheiro, vou correr risco de tomar borrachada, de ser preso e depois eu fujo, né? Só botar a culpa no Bolsonaro. Vocês conhecem alguém que teria essa capacidade, essa imaginação de Júlio Verne? Mas o Bolsonaro disse que sim. Vamos acompanhar aqui o restante da resposta da figura, né? Narrativa. Essas pessoas de esquerda estavam na frente e quebraram tudo. Tá, e tinham pessoas de direita, apoiadores do senhor também? Mas esse pessoal simpático é nosso, que participou de várias manifestações pelo Brasil, dando exemplo, né, de urbanidade, foram atraídas. E você pode ver, no dia 6 de... Presidente, mas é que... É muito importante que eu falo. Dia 6 de janeiro, você vê depoimento aqui em Brasília, no acampamento aqui em Brasília não tinha mais que 200 pessoas. Houve uma convocação, onde chegaram por volta 200 ônibus de 7 para 8, que... Houve uma convocação. Quem convocou? Foi a CUT? Quem foi? Foi a MST que convocou? Quem convocou? Essa baderna aqui em Brasília. As pessoas, enfim, presidente, não, mas tem uma série de apurações que mostram depois essas pessoas quebrando tudo, quebrando obras de arte, enfim, e aí houve investigações mostrando quem são as pessoas, eram pessoas que lhe apoiavam, né? Isso que eu fico só um pouco assim, a esquerda que quebrou e a direita era uma vítima de uma armação da esquerda, isso... Eu fico tentando entender assim, como é que isso ocorreu de fato, mesmo, honestamente. Olha, você acha que as pessoas fazer o quebra-quebra iam trajando vermelho com a camisa do MST, ou com a foto do Lula, ou com a bandeira do PT no peito? Foram com camisa verde e amarela. Você vê, logo no começo... Ou seja, né? Todo mundo da esquerda se fantasiou de verde e amarelo, hein? Que coisa, hein? Ele acha que com esse tipo de maluquice ele consegue escapar da cadeia? Bom, se alguém acredita nisso, lamento informar, não vai dar certo não, tá? As imagens que... A primeira não. A única imagem que o governo vazou, o governo Lula vazou, um magrinho com cara de maluco, com a camiseta minha, derrubando um relógio lá no Palácio do Planalto. Cadê esse cara? Esse cara já foi condenado? Quem é esse cara? Não tenho notícia de condenação desse cara. Mas se o senhor ler, você vai ver que o cara tá preso já, tá? Já faz um tempão. Ainda. Agora, até ali, eram as imagens que a presidência divulgou e decretou sigilo sobre elas. Depois, algumas semanas depois, que apareceu uma outra imagem que a CNN botou no ar, mostrando... Então o problema são as imagens, né? O problema para eles são as imagens. Gente, é por isso que eu digo para vocês, olha, você pode até cair nessa armadilha, dizer, não acontece nada, não vai acontecer nada, mas eu quero reafirmar aqui o tempo todo que irá acontecer. Aliás, o presidente Lula, as notícias hoje é que ele está escolhendo o senhor Paulo Gonet para ser o futuro PGR. Bom, a gente vai ter oportunidade de analisar aqui, vamos ver se essa notícia será confirmada, o que a gente pode prever se essa indicação for a indicação verdadeira, a indicação de Lula, né? Bom, gente, tem uma notícia aqui que eu não posso deixar de compartilhar com vocês também e que diz respeito a isso aqui, ao que está acontecendo lá fora, né? Após tomar Gaza, Israel quer ampliar a ação terrestre para o restante da faixa. Ou seja, eles vão tomar tudo mesmo, enfim. E aí a questão que está todo mundo ainda querendo saber é onde é que estão aqueles túneis que foram apresentados, né, como covil do pessoal do Hamas, o pessoal dos terroristas, porque esse tipo de situação cria um ambiente de legitimação de se fazer qualquer coisa, né, porque os terroristas eles têm que ser exterminados, né, segundo o que se coloca aí. Então, mas há uma responsabilidade, né, porque tem muita gente inocente morrendo e aí não dá para aceitar esse tipo de situação e nós vamos continuar aqui o tempo todo debatendo, discutindo e denunciando essas situações, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, filas estão andando. Até mais tarde, tchau!